Olivia tinha tudo. Um casamento, uma família e um futuro promissor. Mas, em um piscar de olhos, sua vida virou de cabeça para baixo. Traição, injustiça e um plano inesperado a colocaram em uma jornada de dor e redenção. Contudo por um fio, será que ela conseguirá se reerguer? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Olivia era uma moça de estatura baixa, com cabelos castanhos encaracolados e um sorriso contagiante. Ela se casou cedo, ainda no segundo ano da faculdade, com seu colega de turma, Sérgio. Embora o relacionamento não fosse perfeito, o amor louco que sentia por ele a impulsionou a seguir em frente. Tudo aconteceu tão rápido que, antes mesmo de perceber, Sérgio já havia feito o pedido de casamento, e logo após eles se casaram. No entanto, após o casamento, a realidade começou a se revelar. Durante uma visita à casa dos pais de Sérgio, o sogro, Antônio, perguntou de forma severa: "E onde os jovens planejam morar?" Olivia ficou em silêncio, esperando que Sérgio dissesse algo, afinal, ele havia prometido que alugaria um apartamento para não ter que morar com seus pais. Olivia e sua mãe viviam em uma casa pequena, e ela havia deixado claro para Sérgio que não havia espaço para eles lá. Sérgio estava ciente disso antes de propor o casamento, mas, inesperadamente, respondeu: "Vamos morar com vocês, pai. Você sabe que estou estudando e não posso trabalhar agora." Olivia olhou para Sérgio surpresa. Aquele rapaz confiante, loiro e de olhos azuis que ela conhecia parecia ter desaparecido. Ele estava diferente, mais baixo, sem a mesma vitalidade, como se o ar tivesse sido sugado dele. "E o que você acha, Olivia?" perguntou Antônio, de maneira direta. "Bem, nós havíamos combinado que iríamos trabalhar e alugar nosso próprio lugar", respondeu ela, gaguejando de nervosismo. O primeiro encontro com o sogro não estava indo como ela esperava, e Sérgio, em vez de apoiá-la, permaneceu em silêncio. A situação ficou ainda mais desconfortável quando a sogra, Dona Catarina, interveio, sugerindo que Olivia poderia trabalhar no armazém da família. Aquilo a deixou arrasada. Ela sabia que os pais de Sérgio eram pessoas financeiramente confortáveis, mas não esperava ser tratada de forma tão desdenhosa. Sérgio, mais uma vez, não fez nada para defendê-la. Naquele dia, Olivia voltou para casa com o coração pesado e contou à mãe: "Mãe, os pais de Sérgio são arrogantes. Eles se acham superiores e me trataram como se eu fosse uma empregada gratuita para o filho deles. Decidi que não vou me casar." Sua mãe ficou surpresa, já que tinha observado o relacionamento crescer e acreditava que a filha estava feliz. "E o Sérgio? Ele não te defendeu?" perguntou, ainda incrédula. "Ele só concordou com o que os pais disseram. Para ele, os pais são sagrados, e ele acha que eu deveria me acostumar com isso se quero ser sua esposa", respondeu Olivia, com um suspiro. O trabalho no armazém não era o problema, mas o fato de que seu futuro parecia sombrio ao lado de uma família que não a respeitava. Olivia começou a repensar sua escolha. Ela sempre sonhou em se casar com alguém sério e responsável, alguém que a respeitasse e que construísse um futuro ao seu lado. Sua própria experiência familiar havia sido difícil, já que seu pai saiu de casa quando ela tinha apenas 5 anos e nunca se estabeleceu em lugar nenhum. Sua mãe, que a criou sozinha, havia lhe ensinado a importância de escolher bem um parceiro. Porém, como muitas jovens, Olivia foi dominada pela paixão e se deixou levar. Após o incidente, Sérgio se desculpou várias vezes, aparecendo na faculdade com enormes buquês de rosas vermelhas. Ele começou a visitar a casa de Olivia com mais frequência, conquistando o coração de sua mãe, Dona Marina, uma mulher gentil e de bom coração. Com o tempo, Olivia começou a amolecer e a reconsiderar sua decisão. Eles finalmente se casaram no cartório e alugaram um pequeno apartamento. Após o casamento, ele começou a trabalhar para ajudar nas despesas, e as coisas pareciam estar melhorando. Um dia, Olivia anunciou a Sérgio: "Estou grávida. Acho que devemos dar essa notícia aos seus pais." Sérgio, no entanto, relutou. "Para que contar agora? Vamos continuar vivendo nossas vidas. Quando a gravidez estiver mais visível, então falamos com eles", disse ele, tentando evitar um confronto. Olivia concordou, pois também estava nervosa com a ideia de falar com os sogros.
Nas semanas seguintes, as coisas começaram a desmoronar. Sérgio começou a chegar em casa embriagado com mais frequência. Após 2 meses da descoberta, a sogra, Dona Catarina, apareceu de repente no apartamento alugado. "O que está acontecendo com meu filho? É você que o está levando por esse caminho, com suas más influências." Ela gritou assim que entrou pela porta. Olívia, chocada, respondeu calmamente: "Não tenho culpa se ele bebe em excesso, e além disso, não foi aqui que ele adquiriu esse hábito. Eu também estou preocupada, principalmente porque estou esperando um filho dele." Ela esperava que essa revelação acalmasse a sogra, mas aconteceu o contrário. "Ah, então você vai trazer mais um problema para a família? Uma criança de um relacionamento que nem deveria ter acontecido?" disse Catarina, ignorando o fato de que ela própria engravidou antes de se casar com Antônio. Olívia tentou argumentar, mas Catarina saiu de lá batendo a porta, deixando a nora completamente atordoada. Quando ela contou a Sérgio o que havia acontecido, ele prometeu que se mudariam para outro lugar, sem contar o novo endereço aos pais. Ele também prometeu parar de beber, mas as coisas não melhoraram. Apesar de tudo, os sogros, de repente, se tornaram gentis. Eles começaram a mostrar interesse pela neta que estava por vir e até ajudaram a comprar um berço para o bebê. Quando a filha, que decidiram chamar de Lara, nasceu, os presentes não paravam de chegar. Sérgio parecia estar se endireitando, e Olívia baixou a guarda. Certo dia, seu sogro, Antônio, com uma voz suave, sugeriu novamente que Olívia começasse a trabalhar no armazém da família. Ela hesitou, mas acabou aceitando, pensando que isso poderia ajudá-la a se envolver mais no negócio da família e garantir um futuro melhor para sua filha. Mesmo com os alertas da mãe, que a aconselhou a focar nos estudos, Olívia estava determinada a fazer o que achava certo para sua nova família. Assim, ela trabalhou no armazém por cerca de 6 meses, aliviando a pressão financeira, embora a rotina fosse exaustiva e ela tivesse perdido peso. Apesar de estar fisicamente exausta e emocionalmente sobrecarregada, ela se esforçava ao máximo para garantir que a pequena Lara tivesse tudo de que precisava. A pressão financeira era constante, mas, com o tempo, Olívia se acostumou com a rotina pesada e a controlar suas finanças. Antônio, o sogro, sempre elogiava seu trabalho, dizendo que ela tinha um talento natural para o negócio, e que poucos conseguiam se adaptar tão bem em tão pouco tempo. No entanto, um dia, tudo mudou. Olívia descobriu que havia sido acusada de roubo pelos próprios sogros. Segundo eles, uma grande quantia de dinheiro havia desaparecido do caixa do armazém, e todas as evidências apontavam para ela. A princípio, Olívia não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Ela havia se dedicado tanto àquela família, ao trabalho, à criação da filha, e estava sendo acusada de um crime que não cometeu. Desesperada, Olívia foi até Sérgio em busca de apoio. Ela acreditava que, apesar de todos os problemas, ele ficaria ao seu lado e a ajudaria a se defender. No entanto, a resposta de Sérgio foi devastadora. Ele simplesmente se voltou contra ela, dizendo que seus pais eram pessoas respeitáveis e que ela, Olívia, não passava de uma simples esposa. "Não fale mal dos meus pais, Olívia." Ele disse com frieza. "Se você fez algo errado, terá que arcar com as consequências. Não posso te proteger." Aquilo foi um golpe duro para Olívia. Ela se deu conta de que estava completamente sozinha naquela batalha. Para piorar, Sérgio começou a se afastar cada vez mais, envolvido em supostos casos extraconjugais. "O que vai ser da nossa filha se eu for presa?" perguntou Olívia em um momento de desespero. "Como você pode permitir que seus pais destruam a minha vida?" Sérgio, porém, não demonstrou qualquer compaixão. Assim começou o pesadelo de Olívia. Ela foi levada a julgamento, e a pressão psicológica a deixou fragilizada. Durante o processo, ela percebeu que os sogros haviam montado um esquema para incriminá-la e que Sérgio estava totalmente conivente com tudo. Aparentemente, aquele não era o primeiro caso de fraude envolvendo a família de Sérgio. Eles tinham o hábito de culpar outras pessoas pelos desvios de dinheiro no armazém, sempre encontrando alguém para pagar pelos seus erros. E naquele momento, Olívia era a vítima da vez. Aos poucos, Olívia foi caindo em uma profunda tristeza. Ela se lembrava de sua mãe, Dona Marina, sempre tão forte e otimista, e isso lhe dava forças para continuar lutando. No entanto, a luta era desigual.
Ela estava enfrentando uma família poderosa, que não tinha escrúpulos em usar seus recursos para manter as aparências e garantir que seus interesses prevalecessem. Enquanto estava na prisão, Olivia teve tempo para refletir sobre tudo o que havia acontecido. Ela conheceu outras mulheres que, assim como ela, haviam sido vítimas de situações injustas. Com o tempo, Olivia conquistou o respeito de suas companheiras de cela, em grande parte devido ao conhecimento que possuía em contabilidade e a habilidade que desenvolveu ao longo do tempo. O comportamento exemplar de Olivia dentro da prisão a ajudou a reduzir sua pena, e graças a isso, ela conseguiu ser liberada antes do previsto. Mesmo na prisão, Olivia fazia o que podia para ajudar sua mãe e sua filha. Embora as condições fossem difíceis, ela ainda conseguia enviar pequenos valores para sustentá-las. Ela sabia que Sérgio havia se afastado completamente, inclusive assinando documentos que o isentavam de qualquer responsabilidade sobre a filha. Após 2 anos, quando finalmente saiu da prisão, Olivia era uma mulher diferente. A prisão havia endurecido seu espírito, mas também a tornado mais determinada. Ao reencontrar sua mãe, Dona Marina, Olivia percebeu que a vida fora da prisão também havia mudado. "Filha, você está tão diferente", disse Dona Marina, com um misto de tristeza e alívio ao vê-la novamente. "Sim, mãe, a vida me mudou, mas estou pronta para recomeçar", respondeu Olivia, segurando a pequena Lara nos braços. A menina, com poucos anos de idade, olhava para Olivia com curiosidade, como se estivesse conhecendo-a pela primeira vez. "Mamãe voltou", disse a criança, com os olhos brilhando. Olivia sabia que não podia contar toda a verdade sobre o que havia passado na prisão para sua mãe. As privações, a fome e os abusos que sofreu lá dentro eram coisas que ela preferia guardar para si mesma. Em vez disso, ela escolheu focar no futuro. Durante sua estadia na prisão, Olivia havia conhecido Tatiana, uma advogada que havia sido presa por um crime econômico, mas que, como Olivia, também estava determinada a mudar de vida. Tatiana e Olivia se tornaram grandes amigas na prisão, e foi Tatiana quem ajudou a criar um plano para se vingar da família de Sérgio. "O que você acha de trabalhar comigo no escritório de advocacia?", sugeriu Tatiana quando Olivia saiu da prisão. Olivia aceitou a oferta com gratidão. Ela sabia que precisava se reerguer, e aquela parecia ser a oportunidade perfeita para começar de novo. Aos 24 anos, Olivia tinha toda a vida pela frente e estava determinada a fazer as coisas darem certo. Enquanto isso, a família de Sérgio continuava suas atividades fraudulentas. Antônio e Catarina estavam preocupados, pois descobriram que Sérgio, mais uma vez, havia desviado uma grande quantia de dinheiro do armazém. "Precisamos encontrar alguém para culpar por isso, Antônio", disse Catarina, angustiada. "Não podemos arcar com esse prejuízo do nosso próprio bolso." O casal havia criado um esquema que lhes permitia lucrar com a fraude e ainda se livrar da culpa, jogando a responsabilidade em cima de funcionários desavisados. Eles tinham conseguido se safar por tanto tempo que nem sequer consideravam a possibilidade de serem pegos. No entanto, o que eles não sabiam era que Olivia e Tatiana estavam prestes a virar o jogo. Tatiana, com sua habilidade e contatos, conseguiu infiltrar uma funcionária no armazém de Antônio. Essa funcionária, trabalhando como uma espécie de espiã, começou a reunir provas sobre as atividades ilícitas da família. E foi assim que, em uma tarde, quando Antônio e Catarina estavam distraídos, discutindo seus planos no armazém, Tatiana apareceu na porta, fingindo ser uma auditora do banco. Tatiana entrou no armazém com a confiança de quem tinha tudo sob controle. Ela se apresentou como uma auditora do banco, dizendo que estava ali para investigar irregularidades nas contas do armazém. Antônio e Catarina, pegos de surpresa, ficaram inicialmente desconcertados. Tentaram negar qualquer irregularidade, mas a conversa rapidamente mudou de tom quando Tatiana mencionou as quantias de dinheiro que haviam sido desviadas. Antônio tentou manter a compostura, mas a frustração era evidente em seu rosto. Ele começou a se exaltar, dizendo que tudo não passava de um mal-entendido e que o banco não tinha o direito de acusá-lo. No entanto, ao perceber que Tatiana estava ali para desmascará-los, sua esposa, Catarina, começou a sugerir que eles poderiam resolver as coisas de maneira amigável, insinuando suborno. Tatiana não se abalou. Ela continuou pressionando, mostrando que tinha informações detalhadas sobre os desvios e que não seria tão fácil contornar a situação. Enquanto isso, Olivia, que estava do lado de fora, aguardava o momento certo para agir. O plano delas era simples.
expor a verdade e garantir que a justiça fosse feita. Conforme a situação no armazém se tornava mais tensa, Tatiana decidiu revelar sua verdadeira identidade. Ela explicou que não era uma auditora do banco, mas sim uma advogada que estava ali para representar os interesses de Olivia. Catarina ficou pálida, enquanto Antônio tentava desesperadamente encontrar uma maneira de sair daquela enrascada. No entanto, não havia mais como escapar. As provas estavam todas ali, e o esquema deles havia sido desmascarado. A polícia foi chamada, e tanto Antônio quanto Catarina foram presos por fraude e desvio de dinheiro. A justiça, finalmente, estava sendo feita. No entanto, o que mais surpreendeu Olivia foi o comportamento de Sérgio. Ele, que havia sido cúmplice dos pais durante todo esse tempo, naquele momento, tentava se reaproximar dela, como se nada tivesse acontecido. Olivia, eu sinto muito pelo que aconteceu. Meus pais estão pagando pelos erros deles, e eu também paguei um preço alto. Mas agora que tudo acabou, talvez a gente possa tentar recomeçar. Por nossa filha, pelo que vivemos juntos. Disse Sérgio, tentando soar arrependido. No entanto, Olivia não tinha mais ilusões sobre ele. Ela sabia que o Sérgio que ela havia amado um dia não existia mais, e que o homem à sua frente era apenas uma sombra do que ele poderia ter sido. Você se esqueceu, Sérgio, que foi você quem assinou os papéis do divórcio. Foi você quem abandonou nossa filha e permitiu que seus pais fizessem tudo aquilo. Eu não sou mais a mesma pessoa que você conheceu, e não tenho interesse em reviver o passado. Nosso casamento acabou, e agora minha prioridade é minha filha. Você fez suas escolhas, e agora terá que viver com as consequências. Respondeu Olivia com firmeza. Sérgio ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Ele percebeu que não havia mais espaço para ele na vida de Olivia. Ela havia superado tudo o que ele e sua família tinham feito, e estava pronta para seguir em frente. Com a prisão de Antônio e Catarina, Olivia finalmente conseguiu um pouco de paz. A justiça não apenas a inocentou, mas também lhe concedeu uma compensação financeira pelos danos que sofreu. Com esse dinheiro, Olivia conseguiu não apenas se sustentar, mas também concluir seus estudos na universidade e planejar a abertura de seu próprio negócio. A vida de Olivia começava a tomar um novo rumo. Ela se dedicou a criar sua filha, Lara, com todo o amor e carinho que podia oferecer. A pequena menina, com a mãe de volta ao seu lado, florescia a cada dia. Dona Marina, sua mãe, também estava mais tranquila, sabendo que sua filha havia encontrado seu caminho após tantas dificuldades. Após meses, Olivia conheceu André, o pai de um dos colegas de escola de Lara. André havia perdido sua esposa no parto, e desde então dedicava sua vida ao filho. Ele era o oposto de Sérgio em todos os sentidos. Responsável, gentil e verdadeiramente interessado em construir uma vida ao lado de alguém que compartilhasse dos mesmos valores. Sem pressa, Olivia e André começaram a se aproximar. Inicialmente, era apenas uma amizade, baseada no apoio mútuo e na criação de seus filhos. No entanto, com o tempo, essa amizade se transformou em algo mais profundo. Eles se tornaram parceiros de vida, cuidando um do outro e das crianças com dedicação e amor. Eles decidiram oficializar a união. A cerimônia foi simples, mas repleta de significado. Rodeados de amigos e familiares, Olivia e André prometeram um ao outro que sempre estariam presentes, nas alegrias e nas dificuldades. Ao lado deles, Lara e o filho de André, que se tornaram grandes amigos, comemoraram a união de suas famílias. Olivia sabia que sua jornada não havia sido fácil. Ela passou por momentos de escuridão, foi traída e injustiçada, mas também encontrou força, resiliência e, finalmente, felicidade. O passado era uma lembrança distante, e o futuro, cheio de possibilidades. Ela sorriu ao pensar em como a vida pode dar voltas inesperadas, levando-a a lugares que nunca imaginou. Com uma nova família, um negócio próprio e a certeza de que fez o que era certo, Olivia estava em paz. E essa paz era tudo o que ela sempre desejou. Você já se sentiu traído por alguém em quem confiava profundamente? O que você faria se tivesse que lutar sozinha para proteger sua filha e sua dignidade? Já imaginou como seria recomeçar sua vida após superar uma grande injustiça? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar.
Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.